Boa tarde, alunos. Essa é a última aula do nosso curso, né? A aula 9. Nós vamos falar sobre metalinguagem. Metalinguagem, criação e a reflexão, né? Que está envolvida aí nesse processo de metalinguagem. A metalinguagem, né? Nada mais é do que uma ferramenta, a gente pode pensar assim, ou um recurso linguístico, né? Ou uma técnica. Vocês podem pensar também na metalinguagem como um investimento de desmontagem ou de desnudamento, né, da estrutura, dos andaimes daquele texto. Ou se for um filme metalinguístico, por exemplo, daquele filme ou daquela peça de teatro, né? O Beckett, por exemplo, né, é um dramaturgo que no teatro fazia toda uma exposição, né, da estrutura do cenário, por exemplo. Então não havia um cenário que imitava uma casa, ou um palácio, ou uma sala de jantar, né? Ou um calabouço, ou qualquer lugar, né? O que você via quando você entrava no teatro era o que você via no palco, eram os andaimes, né? Aquelas roldanas, né? Que ficam atrás do teatro, subindo e descendo elementos do cenário, enfim. O espectador via ali um pouco o que havia por trás, né, das cortinas, o que havia por trás do cenário. Isso é bastante comum em artefatos metalinguísticos, né? Porque qualquer coisa pode ser metalinguística, ou melhor, qualquer linguagem pode ser uma metalinguagem, né? Um dos exemplos mais usados pelos professores em relação à metalinguagem é o dicionário, porque o dicionário é um livro, ou seja, toda uma linguagem ali que serve exclusivamente para dar significados, ou seja, para falar sobre a própria linguagem, né? Explicar o que significa cada palavra e tal. Então, no fundo, qualquer linguagem pode ser metalinguística, porque o meta é como se ele se retomasse sobre si mesmo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma metacrítica, é uma crítica que retorna sobre si mesma. O metacinema é um cinema que retorna sobre si mesmo, retorna num sentido de uma autocrítica, de um autoexame, de uma autoobservação, de uma autoanálise, né? No fundo é como esse meta aí serve um pouco como se fosse um espelho, né? Então eu tenho uma linguagem no espelho olhando para si mesma. Se for, por exemplo, um programa de televisão metalinguístico, como vídeo show, por exemplo, né? O vídeo show é um ótimo exemplo, porque ele é um programa de televisão que fala sobre programas de televisão da Rede Globo, claro, né? Sobre os programas, mostra o backstage, né? O atrás da cena, entrevista os atores, né? Mostra as câmeras funcionando, mostra os erros de filmagem, enfim, é todo um programa de televisão para falar de programas de televisão, né? E todo o universo que gira ali em torno desse programa ou desses programas, né, da Rede Globo. No cinema a gente tem o célebre making of, né? O que é o making of? Se fosse em português seria a fazeção do filme, né? Então, como o filme é feito, como ele é filmado, o que acontece atrás das câmeras, né? Como os atores são escolhidos, como os personagens são vestidos, são maquiados, como o cenário é montado, as câmeras, como elas são posicionadas, enfim. Tudo isso para mostrar, né, na linguagem do cinema como né, como é feito o cinema. No caso da literatura, um texto metaliterário, um texto metalinguístico, é um texto que fala sobre a própria literatura. Como ela é feita, como ela é criada, como ela é organizada e por aí vai, né? Se eu tenho, por exemplo, uma música metalinguística, eu com certeza tenho uma música que fala sobre música, tá? Então, é mais ou menos assim. É como se aquela linguagem estivesse no espelho olhando para si mesma, né? E quando a gente olha para si mesmo, o que a gente pergunta, né? Qual é a nossa função, de onde a gente vem, para onde a gente vai, quais são os nossos limites, né? Qual é o nosso ser, né? O nosso sentido, ou seja, quem nós somos, quem somos, para onde vamos, o que pretendemos, né? Quais são os nossos defeitos, as nossas qualidades, como nós fomos criados, enfim, toda uma série de perguntas
que um indivíduo, por exemplo, poderia fazer de frente para um espelho, um texto, quando está de frente para um espelho, faz mais ou menos as mesmas perguntas, né? Quem ele é, quais são os seus limites, quais são as suas potencialidades, como ele foi criado, etc, né? E da mesma forma, para os outros exemplos que eu dei, né? Assim, um filme metalinguístico também vai se perguntar quais são os limites da filmagem, qual é o limite dessa criação de imagens, que é como, né, vocês vão ver no céu de Lisboa, né? Mais para frente vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas enfim, no fundo, essa linguagem que está no espelho, né, ela de certa forma convida ou estimula aquilo que a gente poderia chamar de narcisismo textual ou um narcisismo artístico, quer dizer, claro, a metalinguagem sempre aconteceu, foi um recurso, né, como eu já coloquei aqui, um recurso, uma ferramenta que sempre foi usada na literatura, desde sempre, na literatura, nas artes, né, mas na modernidade ela aparece mais e aparece cada vez com mais frequência, né, talvez porque a nossa era, né, moderna, pós-moderna, é narcisista por excelência, né? Então, nós já somos muito individualistas, muito voltados para nós mesmos, né? Inclusive, nós estamos na era das selfies, né? O selfie, ou seja, o eu, é o centro da nossa cultura. Então, no caso da arte, não ia ser diferente, né? Então, normalmente o artista é muito voltado para si mesmo, para o seu próprio fazer artístico, para o seu próprio para a sua própria poética, né? Então, os artistas, de uma maneira geral, hoje, né, mais do que nunca na história da arte, da literatura, estão muito voltados para si mesmos, numa espécie de obsessão narcísica, né? Estão muito concentrados em quem eles são, no que eles fazem, em como eles fazem, para que eles fazem. Então, seja para exibir ou seja para refletir, né, sobre, para pensar e tal, de qualquer maneira, a metalinguagem serve como uma forma, né, uma técnica de olhar para si mesmo. No fundo, ela acaba sendo, no caso da literatura, mas no caso de outras metalinguagens também, uma busca, né, como eu falei antes, de efeitos e de causas, quer dizer, de onde eu venho, né, de onde eu vim, qual foi a minha causa, o que me causou, ou seja, o que estava no início, antes de eu acontecer, né? Então, o poeta também pode falar isso, de onde vem a criação, de onde vem a poesia. Ao mesmo tempo, ele pode procurar, além das causas, pode procurar os efeitos da poesia, o que ela provoca no leitor, o que ela pode provocar, e por aí vai. Então, nessa busca de efeitos e de causas para o texto literário, né? O texto metalinguístico acaba sendo, no fundo, uma espécie de teoria em versos, né? Ou em prosa, se for um texto em prosa. Então, é como se fosse um texto teórico misturado com um texto literário, né? Poético ou narrativo. Então, no fundo, a metalinguagem também é um pouco, ou é um tipo, uma variante da intertextualidade, porque o que você está misturando ali, em termos de linguagem, né, ou em termos de texto, é um texto teórico ou um texto filosófico e um texto artístico, um texto literário, um texto poético. Então, quando você mistura essas duas coisas, você acaba tendo um texto metalinguístico, né, um texto que reflete sobre si mesmo e tal. E justamente porque ele reflete sobre si mesmo, busca ou tenta buscar, né, os seus efeitos, as suas causas, as suas origens, as suas limitações, as suas potencialidades, né, em termos de efeitos e tal. Tudo isso, se o texto reflete sobre si, ele acaba estimulando, evidentemente, a reflexão do leitor, né? Porque não deixa de ser, como eu falei, uma teoria em forma de literatura. Então, essa reflexão do leitor, ela é estimulada ao máximo, né? E não é uma reflexão, digamos, muito aberta, é uma reflexão sobre literatura, uma reflexão sobre o fazer poético, ou sobre a representação, ou sobre questões que giram em torno da literatura. Então não deixa de ser uma reflexão muito específica, né? Um pouco fechada até em si mesma, né? Então é como se o texto literário estimulasse o leitor a pensar sobre poesia, sobre literatura, sobre representação, sobre ficção, sobre todos esses temas que a gente pensou aqui durante o curso, né? No fundo, os textos metalinguísticos são quase que como aulinhas
de teoria da literatura, tá? Mas a metalinguagem na literatura especificamente, ela tem outros nomes. Eu poderia chamar de metapoesia aquela poesia que faz metalinguagem, né? Então eu tenho um metapoema. Todo metapoema é um poema que fala sobre poesia. O metapoesia, o metapoema, uma metaficção é uma ficção que fala sobre ficção ou sobre a ficcionalidade, ou reflete sobre todos esses processos que envolvem, né, a construção de um mundo ficcional, como a gente já trabalhou aqui ao longo do curso. Só que aí, ao invés de eu ter um texto teórico mesmo, um texto teórico, um texto filosófico sobre literatura ou sobre ficção, eu tenho uma ficção que trabalha questões ficcionais, né? Um bom exemplo para isso é um livro do Ítalo Calvino que se chama Se um Viajante numa Noite de Inverno. Na sexta-feira vocês podem me perguntar que eu posso falar um pouquinho mais dele para vocês. Metanarrativa, a mesma coisa, né? Eu tenho uma narrativa que vai falar ou vai refletir, vai pensar sobre a narrativa, sobre as dinâmicas da narrativa, como a narrativa funciona, como ela pode ser melhorada, piorada, quais são os limites dela, etc, etc. Então, no fundo, é isso, né? A metalinguagem é uma ferramenta, como eu falei, um recurso para que a linguagem possa olhar para si mesma, refletir sobre si mesma. Então, é como se a própria linguagem criasse um espelho particular onde ela pudesse se ver, se pensar, se questionar, se organizar, né? E é claro, a partir disso ela pode melhorar, piorar, enfim, ela acaba se transformando, porque essa reflexão raramente não implica numa mudança, tá? De paradigma, de valores, etc. Então, a melhor forma, na verdade, da gente pensar a metalinguagem, da gente entender a metalinguagem, no fundo, como ela é uma técnica, como eu já falei, ou um recurso, uma ferramenta, a melhor forma da gente entender a metalinguagem é vendo exemplos, né? Vendo ela funcionar, vendo ela em ação, né? Porque ela é uma ferramenta muito prática, muito pragmática, no fundo, embora seja uma pragmática da reflexão, né? Ou uma pragmática da teoria, algo assim. Então, justamente por isso, né, ao longo dos anos como professora, eu fui percebendo que a melhor forma de ensinar a metalinguagem é realmente mostrando ela em si, né, mostrando ela acontecer no interior dos textos. Então, essa aula de hoje vai ser um pouco diferente das aulas do resto do curso, porque a gente vai, a partir de agora, ver uma série de exemplos. Depois, no encontro de sexta-feira, eu dou alguns outros exemplos também a mais, tá? Mas com esses exemplos, eu acredito que tudo isso que eu falei aqui nesse primeiro slide fica um pouco mais nítido, um pouco mais claro, ok? Então, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, esse micropoema do Gastão Cruz, né? Onde a gente já começa a perceber a metalinguagem no título, né? O próprio título do poema é Na Poesia. E ele diz assim: na poesia procuro uma casa onde o eco existe sem o grito que todavia o gera. Então, aqui já dá para ver, né, que é um poema que está se perguntando, né, sobre o que ele faz exatamente quando escreve um poema. Daí ele diz, ele procura uma casa, né, ou um espaço, e aí por falar casa, né, você já tem uma série de vamos dizer, ecos de sentido, né? Que a casa lembra lar, lembra conforto, lembra aconchego, né? É um pouco o que eu coloco aqui na imagem desse artista aqui, né? Então, procura uma casa onde o eco existe sem o grito que todavia o gera. Como assim? Né? Então, você já tem um paradoxo aí, porque o eco só existe a partir do grito. E o que ele está procurando na poesia é justamente um lugar, né, um espaço onde o eco existe sem o grito que geraria esse eco. Como assim? Né? Então, esse é todo um poema construído a partir de uma figura de linguagem que a gente chama de paradoxo. Né? E o que é o paradoxo? É algo que está além ou aquém da doxa, né, que é a racionalidade, a ciência. Então, se o eco só existe a partir de alguma coisa que coloca ele em movimento, como que ele pode procurar, né, um lugar onde isso aconteça, né? Então, várias interpretações são possíveis aí, né? Que ele está procurando
Na poesia ele procura um espaço para coisas impossíveis ou um espaço para efeitos, né, cujas causas são talvez invisíveis, um espaço para magia, para as coisas mágicas, né, mais sutis, né, ou para coisas que só acontecem na linguagem, como é o caso desse poema, né. O paradoxo só acontece na linguagem, né, porque na vida real, né, a vida real é toda a parte da doxa, digamos assim. Então, na vida real eu não tenho um eco se eu não tiver um grito, né? Eu até tenho um espaço um espaços que provocam ecos, mas eu tenho que gritar ou falar alguma coisa para que ele aconteça. Na poesia, não. Na poesia eu posso ter, como é o caso desse poema aqui, um eco que venha sem causa, né? Venha sem um grito original. Bem interessante esse poema e eu gosto bastante, embora seja curtinho, né? Ele fala um pouco dessa origem impossível da poesia, né? Então ele procura uma coisa impossível, que é uma coisa que já estava lá naquele texto lá da Leila Perrone Moisés, né? Então, como o mundo é cheio de faltas, né? De certa forma, a linguagem literária tenta suprir essas faltas, mas usando uma ferramenta em falta, que é a linguagem, né? Então, ela já começa partindo de um desejo que ela sabe que é irrealizável, né? Então, é bem interessante, esse poema fala um pouco disso, né? Vamos ver um outro aqui. O Manuel de Barros, né, um poeta contemporâneo, morreu recentemente, tem uma série de poemas metalinguísticos, vários, tá? Eu escolhi aqui alguns que estão dentro do livro das ignorâncias, que numa parte específica que se chama Uma Didática da Invenção. Tem vários poemas dentro dessa parte do livro das ignorâncias, né? Uma parte fechada que é uma didática, ou seja, uma aula, né? Uma série de ensinamentos, vamos dizer assim, para a invenção, para a criação, né? Ou seja, o próprio título já indica, já supõe aí uma metalinguagem que de fato se efetiva em vários poemas. Nesse poema número 2, por exemplo, ele diz assim: desinventar objetos. O pente, por exemplo, dar ao pente funções de não pentear, até que ele, ou seja, o pente, fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Isso no primeiro estrofe. Na segunda, ele de certa forma explica um pouco o que ele fala. Na primeira, ele diz assim: usar algumas palavras que ainda não tenham idioma, né? Então, de certa forma, nesse poema número 2, é um poema com 2 estrofes, né? Uma um pouquinho mais longa e outra muito curtinha. Ele dá quase que 2 regras, né? Ou 2 técnicas que ele usa para fazer poesia. A primeira é desinventar objetos, ou seja, pegar um objeto qualquer do cotidiano, da vida prosaica, e dar a esse objeto, né, funções que ele não tem. No caso do pente, não pentear, né? E aí, ao dar essas outras funções a esse objeto, né, ele fica à disposição, isso é uma figura de linguagem, né, que é humanização, quer dizer, você humaniza o objeto, ou seja, porque quem fica à disposição é o ser humano, né? Então, se ele ficar à disposição de ser o quê? Uma begônia, né? Que é uma flor e tal. Então, como assim, né? Então, é como se uma das técnicas dele, que está muito clara nesse poema, né? É justamente pegar objetos comuns e fazer com que eles funcionem de outra forma, que eles tenham outras funções. E, portanto, né, com essas outras funções, eles ganham outros aspectos, outras nuances, outras possibilidades, né? Então, eles ficam à disposição de ser outras coisas, né? Muitas outras coisas. E tudo isso significa, de certa forma, né, transformar essas palavras em outras coisas, né? Então, eu transformo o pente numa begônia ou numa gravanha. Essa é uma das técnicas. E a segunda técnica seria, que é um pouco parecida com a primeira, né? Usar algumas palavras que ainda não tenham um idioma. Como assim, né? Claro que ele está falando um pouco aqui do neologismo, que é quando você cria uma palavra, inventa uma palavra, mas também
de colocar uma palavra que é já conhecida como pente, por exemplo, para ser uma outra coisa. Então, ela ganha um estranhamento tal que ela perde o idioma dela, porque o idioma é justamente o que dá aquele conjunto de sons, né? Um determinado sentido. Então, se eu sei português, eu sei para que serve um pente, eu sei o que significa a palavra pente. Mas, se esse pente, na língua portuguesa, num poema escrito em português, está sendo usado com outro sentido, no sentido de ser uma flor ou de ser qualquer outra coisa, eu estranho muito aquele vocábulo, né? E aí eu acabo sendo, digamos, despertado para aquilo que os linguistas chamam de... o signo ele é arbitrário, né? Então, ou seja, ele é escolhido por alguém. Então, eles chamam de arbitrariedade do signo justamente, né? Por que justamente o pente tem esse nome? Pente. É arbitrário, alguém escolheu, alguém definiu em algum momento, poderia ser casa. Então, a gente poderia, eu vou passar uma casa no cabelo, poderia ser outro conjunto de sons, né? Então, se eu, de certa forma, no poema questiono, né, o sentido do pente, ele acaba ganhando um outro idioma dentro da língua portuguesa, um idioma que, na verdade, não é pertencente a nenhum idioma, porque, no fundo, o que eu estou é questionando o meu próprio idioma, a arbitrariedade do signo e toda uma série de funções da linguagem que estão implicadas nesse questionamento aí. Esse também é um poema curtinho que ensina aí duas técnicas para fazer poesia, né? E ao mesmo tempo questiona realmente esse uso das palavras. O que é usar palavras que ainda não tenham idioma, né? Talvez usar sons que ainda não foram escolhidos arbitrariamente para significar nada, né? Ou usar palavras que já têm um idioma, mas aí se eu questiono o sentido delas, elas deixam de ter. Então tem uma série de possibilidades aí. Nesse terceiro poema número 3, é um poema muito curtinho também, de 2 versos apenas, 2 versos e 3 palavras repetidas, né? Que é justamente a palavra repetir. Então, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo, diz o Manuel de Barros. Aí vocês, como assim? Um poema sobre repetição, né? O que é isso? Para que isso, né? E aí aqui ele também está dando um pouco uma outra didática da invenção, ou uma outra lição, vamos dizer assim, uma outra lição dessa didática, né? Um outro ensinamento que é assim, para eu escrever um poema ou para eu fazer uma palavra ficar poética, às vezes basta eu repeti-la, 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 até que eu ouço só o som, né? E ela perde o idioma dela, ela perde um pouco o sentido, ela ganha outros sentidos sonoros, etc., né? E ela destaca, né? Essa repetição destaca aquela arbitrariedade do signo que eu estava falando antes, né? Portanto, é um pouco para fazer com que o leitor estranhe aquela palavra e, ao mesmo tempo, ela possa ganhar, a partir desse estranhamento, outros sentidos, outros significados, outras nuances. Nesse outro poema do Manuel de Barros, né, que está nessa mesma parte desse mesmo livro, poema número 7, ele desenvolve um pouquinho mais aquela lição que a gente viu no poema número 2, tá? É um poema também que vai dar uma espécie de lição de como fazer um poema, né? Diz assim: no descomeço era o verbo, que já tem uma certa intertextualidade com a Bíblia, né? Que fala no princípio era o verbo e tal. Ele chama de descomeço. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo. Estão vendo a repetição aí, né? Acaba repetindo, como ele acabou de dizer, né? Quer dizer, no livro é um pouquinho distante, porque esse poema número 3 aqui, a gente está no poema 7, né? Mas enfim, ele usa bastante esse recurso da repetição, como vocês estão vendo aqui, ele falou sobre ele e aqui vocês estão vendo, né? No descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. E aí ele repete essa mesma ideia. O delírio do verbo estava no começo.
lá no começo, onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas funciona para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. Depois, e em poesia, que é a voz de poeta, né? Em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, ou seja, de levar as coisas para esse princípio, para esse descomeço, para esse delírio, né? Como ele acabou de dizer, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio, né? É claro que delírio a gente já evoca, né, um sentido, campo de significação do delírio é a loucura, né? É o estranhamento, é o fora do sentido, fora da caixa e tal. Então, de fato, né, o que ele está propondo aqui é justamente essa aproximação do sentido racional à loucura, que é um pouco o que a poesia realmente faz, né? Ela faz as palavras delirarem, ou seja, ficarem loucas, significarem outras coisas, como no caso do verbo escutar aqui, né? Que ao invés de funcionar para som, como normalmente, né? No mundo racional desse verbo, ele está sempre trabalhando junto com o som. Aqui na voz da criança ou na voz do poeta, o verbo escutar pode funcionar para outras coisas. Ele pode funcionar, por exemplo, para a cor, né? Então, ela vai escutar a cor dos passarinhos. Portanto, né, essa criança fez um poema porque ela mudou a função de um verbo, que é um pouco aqui o que ele diz aqui nesse poema número 2, né? Que é mudar a função de uma palavra. Aqui no caso, objetos, ou seja, substantivos. Ele está falando dos substantivos aqui nesse poema 2 e aqui ele está falando dos verbos, tá? Então, o Manuel de Barros é um poeta que ensina a gente a fazer poesia, porque você pode usar essas técnicas, né? Que são bastante simples no fundo, claro que requerem sair um pouco da caixa, pegar um pouco de delírio, enlouquecer um pouquinho, né? Ou seja, sair do nosso universo confortável do sentido para ir para outros espaços, né? Para espaços, por exemplo, onde o eco, né, existe sem o grito que, todavia, o gera, né? Então, nesses espaços, né, de loucura, de delírio, de encantamento, de infância, né, de começo, Otávio Paz fala muito isso, né? O Otávio Paz é um poeta mexicano que também faz teoria da literatura, e ele gosta muito de falar isso, né? Que a poesia é um retorno das palavras à sua origem, né? Porque na origem as palavras eram plurissignificativas, tinham muitos significados, muitos sentidos, depois com o tempo que elas foram tipo encaretando, né? Ou ganhando sentidos mais precisos, mais específicos. Então, fazer poesia, de certa forma, é retornar as palavras para o seu princípio, para esse começo, né? Ou para essa infância das palavras, vamos dizer assim. Aqui, né, poema dentro desse mesmo, dessa mesma parte, desse mesmo livro, né? Dessa mesma didática do Manuel de Barros, é toda uma aula, é quase um curso sobre invenção, é quase um curso sobre criatividade, né? Criatividade poética. Tem essa lição aí, número 14, onde, na verdade, ele resume, né, em um único verso boa parte da poética dele, né? Diz assim: poesia é voar fora da asa. Né? Então é bem interessante esse verso, ele tem uma potência imagética muito forte, porque você não está voando sem asas, né? Como o Super-Homem, por exemplo, outros, né? Você está voando fora da asa. Você tem uma asa e voa fora dela. Como assim, né? Ou seja, um pouco assim. Você tem a linguagem serve para uma determinada coisa, no caso, voar, e você usa ela para outra coisa, ou você usa para voar, mas sem usá-la. Você usa sem usar, como assim, né? Então, você voa fora da asa, né? Um pouco por fora do sentido tradicional. Você tem aquele recurso, mas você usa aquele recurso de um outro jeito, né? Então, tem vários significados aí, tá?